Continuaremos, irmãos, o estudo sobre o oitavo mandamento. Continuaremos na temática dos deveres exigidos nesse mandamento. No último estudo, aprendemos sobre o sétimo dever exigido no oitavo mandamento. Até na redação é um dever meio comprido, né? Os irmãos estavam anotando para ver qual o dever, isso é importante. O dever nos diz assim, que o homem deve guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. E nós vemos igualmente a riqueza dos ensinamentos que tem esse dever. Nós vimos 3 referências bíblicas com relação a esse dever, e eu gostaria de verificar como é que se os irmãos estão lembrados desses deveres. Até porque se não lembrar de uma semana para outra, né? Como é que vai lembrar durante a vida? Então é muito importante a gente estar lembrando e relembrando. A referência bíblica, qual os irmãos lembram? Os irmãos lembram da primeira referência bíblica que a gente viu nesse dever? Quem foi que anotou? Olha, irmã Anita anotou, muito bem. Provérbios 27, 23, perfeitamente. Foi a primeira referência bíblica. O que é que diz Provérbios 27, 23? Provérbios 27, 23. Muito bem. Procura conhecer o estado de tuas ovelhas. Então, você lembra, João, de algum dos deveres que nós vimos nessa referência bíblica? Nós vimos Provérbios 27, 23, Eclesiastes 3, 12 e 13 e 1 Timóteo 6, 17 e 18. Então, todos esses versículos, ou todas essas passagens bíblicas, melhor dizendo, nós fomos trabalhando-as, porque elas são a referência desse dever, porque a gente tem que verificar. De fato, esse dever, ele está contido na Escritura, ele está lá, porque, evidentemente, irmãos, que a gente não tem essa escrita, né? É dever do homem guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. Não está escrito assim na Escritura. Mas nós podemos encontrar esses deveres em versículos bíblicos, nós podemos embasar, e é isso que está acontecendo. E o que é que significa procura conhecer o estado das tuas ovelhas? Eu até lembrei será que isso, lembra que os irmãos, eu disse aos irmãos, isso tem a ver com a gente hoje? A gente não cuida de ovelha, não sei que tem algum pecuarista aqui, mas o que é que esse versículo traz para nós, né? Qual é a instrução? Quem é que lembra de um dos deveres? Vamos lá. Só não vou perguntar para os baianos que estavam viajando, porque tem baiana aqui também que estava. A baiana que estava, eu vou perguntar. Os que não estavam, não vou perguntar. Sim, do domingo passado. Certo, muito bem. Esse daí, né, para a gente prover o que é nosso e o do outro. Isso aqui está ligado ao outro versículo, Ramon. A base dos outros versículos. O que é que a gente tira daqui, irmãos? Vamos lá. Procura conhecer o estado de tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, os deveres. O que é que os irmãos lembram disso? Isso implica em quê? Quando eu disse assim, procura conhecer o estado de tuas ovelhas, eu tenho uma ordem de quê aqui? Não, esforço. Esforço de quê? Aquilo que você tem é o quê? O que Deus lhe dá. Muito bem. Então, já estamos começando. Vamos lá. E aquilo que Deus lhe dá, você tem que fazer o quê? Você tem que administrar como?
De que maneira? Com empenho, com diligência. Tudo que Deus colocou na sua mão, tudo. É por isso que ele diz assim, esse versículo é abrangente. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Não está falando só de quem possui animais. Não, é de qualquer coisa. Deus lhe deu. Tudo que você tem nas mãos, Deus lhe deu. Evidentemente que aqui há um direcionamento para a questão de quem tem a responsabilidade do sustento do trabalho, evidentemente. Mas todo mundo tem alguma coisa que Deus colocou na sua mão. Não tem não, irmãos? Tem. Todos nós temos um chamado, ou não temos? Temos. Nós temos dons, talentos, nós temos os chamados gerais, irmãos. Todo cristão tem um chamado geral, todo cristão tem um sacerdócio universal. Tem ou não tem? Isso é uma doutrina que nós cremos, o sacerdócio universal dos crentes. Por aí a gente já tira. Daí, irmãos, evidentemente já daria um aprofundamento, um excelente estudo. Qual é o sacerdócio dos crentes? O que é que um sacerdote fazia? E aí vai. O que é, irmãos, por que é que Deus deixou todo aquele aparato do Antigo Testamento, irmãos? Para nos conduzir da Antiga Aliança, para nos conduzir bem na Nova Aliança. Antigamente você tinha um sacerdote que apresentava todas as petições, as orações, né? O sumo sacerdote levava no Santo dos Santos uma vez por ano, rogava a Deus, pedia a Deus o perdão dos pecados do povo, e ele tinha que seguir todo aquele processo para mostrar o quê? Que Deus era, o irmão disse aqui, santo, santo e santo. Aí o sacerdote tinha que fazer purificação pelos seus pecados, tinha que fazer purificação pelo pecado do povo. Aí agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, acabou, pastor, o sacerdócio. Não, meu filho, ampliou. Meus irmãos, o sacerdócio ampliou. É muito mais amplo. Agora cada cristão tem que fazer isso. Tem que chegar na presença de Deus e tem que entender que não existe mais somente um lugarzinho ali, aquele quadradinho, aquele lugar circunscrito, em que Deus está presente, porque Ele está em todos os lugares, Ele está presente, a coisa amplia, a compreensão amplia, isso se chama, irmãos, revelação progressiva, isso é outra doutrina. Nós ampliamos o entendimento daquilo que estava sendo indicado na lei cerimonial, naqueles elementos ali, para serem aplicados na nova aliança. Entende? Então todos nós temos um chamado. Temos um chamado geral, todo cristão tem um chamado geral. Deus deu para todos os cristãos o mesmo chamado, mas Ele tem os chamados específicos. Ele tem a atuação específica, de onde Ele lhe colocou, e aí como a irmã Anita disse, o que Ele lhe deu, o dom que Ele lhe deu, o talento que Ele lhe deu, os recursos que Ele lhe deu, o tempo que Ele lhe deu. E uma das coisas que nós aprendemos é que nossa vida, os irmãos devem lembrar que eu disse, nossa vida não é somente para nós mesmos. Eu fiz essa aplicação, inclusive para os mais jovens, direcionei, porque eles estão iniciando, estão pensando a sua vida, e é importante que eles comecem a pensar isso da maneira correta, para que entenda a sua formação, para que entendam que eles devem estar à disposição do Senhor. Eles não estão à disposição de si mesmo para fazer a sua própria vontade. Nenhum cristão está para isso. E toda criatura devia entender isso, principalmente a criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Porque o fim principal do homem é glorificar a Deus. Em quê?
Glorificar a Deus naquilo em que Ele lhe chamou, naquilo em que Ele lhe dotou, das capacidades, das condições que Ele lhe deu. Então, essas palavras aqui, ditas no Antigo Testamento, elas devem ser vistas à luz da nova aliança, numa compreensão mais ampla daquilo que Deus deseja, e Ele foi revelando. Então Ele colocou, a gente vê, Deus dotou Sansão de uma força descomunal. Aí você vai pedir hoje para ser Sansão, e você acha que só vai servir a Deus se tiver aquela força descomunal? Não, porque Deus lhe chamou, assim como chamou Sansão, Deus lhe chamou também. Ele tinha um objetivo para a vida de Sansão e tem um objetivo para a sua vida. Tem um objetivo específico, o seu chamado. E o que é que você tem que fazer com o seu chamado? Ser diligente. Você tem o dever de ser diligente naquilo em que Deus lhe chamou. Todos nós temos responsabilidades. A gente precisa compreender correta e plenamente o nosso trabalho. Nós devemos estar envolvidos nesse trabalho e não entregar o cuidado desse trabalho aos outros, que é uma tendência nossa, né? É repassar a responsabilidade da gente para os outros, em todas as áreas da nossa vida. Na igreja, no reino de Deus, nem se fala. Nem se fala. Por isso que eu comecei falando dos irmãos do sacerdócio, porque, olha, você é um sacerdote, viu? Pronto. Vamos partir logo daí. Aí você acha que aquelas leis do Antigo Testamento eram mais difíceis de seguir, porque você olha, é muita prescrição, né, pastor? Tinha que seguir tudo certinho, não era que Deus queria? Sério, irmão, tudo certinho, senão Ele não se agradava, não era da oferta, era a oferta de flor de farinha, as quantidadezinhas certinhas, a parte do animal, o animal não podia ter defeito, né? Nem defeito aparente, nem não aparente, tinha que entregar. Quando você chegasse lá, determinadas partes, você podia ficar para adoração, outras eram específicas dos levitas, do sacerdote, e outras eram queimadas. Rapaz, era muito trabalho, era muito detalhe, não era? Era. E agora está mais simples, não está? Não, filho, está mais amplo, você tem mais conhecimento, viu? Está mais, porque você tem mais conhecimento do que aquele povo lá, viu? A revelação está sendo maior, foi muito maior. Inclusive você tem todo o ensinamento do mestre dos mestres, Jesus Cristo. E Cristo, como sabia que ele tinha um tempo determinado, específico para o seu ministério, quantos anos foram? 3 anos do seu ministério. Ele deixou os apóstolos, e os apóstolos para continuar isso para a igreja. Aí por isso que ele deu à igreja pastores e mestres. Sabe para quê? Para a responsabilidade de ficar com ele? Não, para ele capacitar cada um dos membros da igreja para exercer o seu sacerdócio até a vinda dele. E agora, não, inclusive você tem a escritura todinha agora na sua mão, a revelação toda na sua mão. Antes o pessoal tinha assim, eita, qual é a vontade de Deus? Aí o que é que eles faziam? Corre lá no profeta, não era assim? Corre no homem de Deus. Aí ia lá e disse, e aí, a gente faz como? O profeta, quando tinha a resposta já de Deus, dava diretamente. Quando não, ele disse, vou consultar o Senhor, peraí. Aí consultava o Senhor e dizia, está aqui a resposta do Senhor. O pessoal tinha ali porções, pedacinhos, pouca coisa.
comparado ao que nós temos hoje. Nós temos muito, muito, muito mais. Então nós temos os deveres. A coisa foi ampliada. A questão é que vai passando o tempo, aí infelizmente a compreensão vai, parece que reduzindo o processo. Os irmãos ficam... Não, irmão, não é para ampliar a coisa. Porque assim é a vontade de Deus. Por que é que ele deu? A quem muito é dado, não é bom receber? É lógico que é bom. Manda, Senhor. Aí ele, está certo, meu filho? Tome. E depois eu vou lhe pedir, está certo? Não é assim que ele faz? Eu vou lhe pedir. O que é que você está fazendo? Você está sendo diligente naquilo que eu lhe dei? Aí você tem que observar, porque a compreensão, irmãos, a cosmovisão bíblica, não vou ficar chamando de cosmovisão reformada, já, o pessoal está até turpando até essa expressão. A cosmovisão bíblica que Deus nos deu, que Deus nos ampliou por meio de dos maiores avivamentos que a igreja já teve nos últimos tempos. A cosmovisão bíblica é que você atua e glorifica a Deus em qualquer lugar que você esteja, porque antes era isso. Os irmãos não entenderam, né? Veja como os irmãos não entenderam a antiga aliança e a nova aliança. Os irmãos viam assim: os levitas foram separados para o trabalho do Senhor, né? Não foi assim? Foi a tribo de Levi. Os irmãos conhecem a história. Por isso eles não receberam herança, não receberam terra e etc e tal. Muito bem. Então, para servir ao Senhor, tinha que ser um levita. Então, ficou na mente das pessoas que servir ao Senhor, você estava servindo ao Senhor, era só o trabalho que você fazia dentro da igreja. Você está fazendo a obra. Veja, até hoje você tem isso muito forte. Ele diz: irmão, está indo onde? Estou fazendo a obra. Aí como é que você faz a obra? É quando você está fazendo alguma coisa na igreja. Normalmente é assim: quando você está fazendo alguma coisa na igreja, ou você está evangelizando, você está fazendo a obra. Então, a obra sempre está relacionada com alguma coisa, ligada especificamente a muito provavelmente, algum elemento de culto ou a pregação. Você está fazendo a obra do Senhor. Isso é uma concepção um pouco, né, irmão, levítica. Porque os levitas serviam no templo, aí cada um fazia uma parte. E muitos até esquecem do trabalho do levita, porque ficar na porta, cuidar, varrer, limpar, ser guardião, ser guarda, tudo isso, carregar os elementos, tudo isso era coisa de levita. O pessoal chama os levitas só aqueles que cantam. Qual enxeram? Levita. Irmão, é uma compreensão tão reduzida da Escritura que se a gente for, não vai me deter nisso aqui. Mas no dia de hoje é isso. Então eu estou fazendo a obra. Assim. Aí por isso que muitas igrejas todo dia botam alguma coisa para você fazer, para você estar envolvido na obra, porque senão, se você não estiver envolvido na obra, você está envolvido nas coisas do mundo, é secular. Aí você faz aquela divisão entre sagrado e profano. A cosmovisão bíblica que veio no grande avivamento, irmão, do século XVI, foi que isso não existe. Você serve ao Senhor onde você estiver e naquilo que você estiver fazendo. E você tem um trabalho, tem um serviço para ser feito. E você deve fazer esse serviço muito bem feito. Observa o estado das tuas ovelhas. Aí você vai entender que você vai ter ovelha. Qual é a tua ovelha, irmão? É aquilo que Deus colocou na tua mão para tu fazer, para tu desenvolver. Então pode ser um estudante sentado na sua cadeira, pegando um livro e aprendendo sobre aquilo que Deus criou. Para quê? Aí onde eu vou dizer, para que você está fazendo isso? Olhe, é para eu glorificar a Deus. Pode ser que eu ainda não saiba exatamente onde eu vou aplicar isso, onde eu vou
não é, usar isso aqui, mas eu sei que eu tenho que aprender e absorver esse conhecimento aqui, porque Deus tem um chamado para mim. Agora meu chamado está mais ligado ao estudo, está mais ligado ao eu estar em casa, eu ajudando meu pai, ajudando a minha mãe, honrando meu pai e minha mãe, me preparando. Depois eu vou ampliar isso daí, não é? À medida que eu vou crescendo, eu vou ampliando isso. À medida que você vai se capacitando, Deus vai colocando mais coisa para você. Não foi isso que ele fez com a parábola dos talentos? Ele disse: ó, tu não desenvolveu isso aqui, me dá isso aqui. O Senhor ficou com ele, Deus ficou com ele? Não. Deu a quem? A quem? A quem desenvolveu mais. A quem entenda, irmãos, que Deus não tira os talentos. Eu já ouvi um pastor dizendo, eu confesso, irmãos, que eu fico muito receioso com relação a essa interpretação, porque eu já vi Deus tirando capacidade de pessoas. Eu já vi bênçãos, Deus tirando a bênção de um e colocando para o outro, porque estava disposto. Como Caleb disse: Josué, me dê a minha parte. Os irmãos sabem, quando ele disse me dê a minha parte, o terreno, irmão, não estava pronto, não. Quando ele disse me dê a minha parte, ele estava dizendo, deixa eu lutar. O terreno estava cheio de inimigo, a dificuldade era grande. Então ele disse isso, ele estava disposto, e ele disse, Deus me deu. Aí eu vejo hoje em dia os irmãos dizendo, tome posse da sua bênção. Está certo, meu irmão? É igual aquela de Caleb, então você tem razão mesmo, mas vá lutar. Vá lutar. Você quer fazer uma referência, você quer se referir a Canaã, faça da forma correta. Qual é a forma correta? Considere Canaã a figura da Canaã espiritual, não daquela terra que manda leite e mel para você ficar desfrutando das benesses da terra. Não é isso que as pessoas querem? Que fala? Deve ser aquilo que o irmão disse, o fruto da terra, o fruto de Canaã. Quer ficar desfrutando da quê? Daqueles cachos de uva grandão, é? Diga, irmão. Meu povo padece por falta de conhecimento. Agora, o que é que essa parte aqui? Aqui é o seguinte, o que Deus me deu. Vamos lá, qual é a aplicação disso? O que é que Deus me deu? O que é que eu tenho? O que é que eu tenho? Pronto, tudo que Deus me deu. Eu preciso olhar para isso, atentar para isso e cuidar disso. Esse cuidado aqui é aquele o quê? Botar a mão na massa, meu irmão. E aí, como eu disse, cada um tem o seu. Deus lhe colocou num ponto, Deus lhe colocou numa situação, Deus lhe colocou de um jeito. Lembra que eu disse aos irmãos também, disse, olha, para você não se intrometer em outras coisas que Deus não chamou. Às vezes a pessoa se atrapalha todinha, você está se intrometendo em outras coisas. O que Deus lhe deu? Qual a oportunidade que Deus lhe deu? Que porta Deus está lhe abrindo? O que é que você tem nas mãos? Bote a mão na massa. Trabalhe pesado, duro. Acorde cedo. Acorde mais cedo. Se esforce. Sue. Deixa o suor. Os irmãos já trabalham bastante. Ultimamente eu tive essa oportunidade. Quando você trabalha bastante, é bom isso. Ou então, às vezes, os irmãos estão fazendo exercício, alguns estão fazendo exercício, e os exercícios, a série de exercícios lhe exige, por exemplo, fazer uma corridinha, uma caminhada mais puxada, o suor começa a descer e vai para o olho. O que é que acontece? Arde. Que bom, irmão. Não tem problema não. Viu? Não tem problema com isso não. Aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer isso e também, o que é que nós aprendemos? Aí vem Eclesiastes, vem Timóteo.
Você vai se curvar ante a providência, se contentar com o que Deus determinou para a sua vida, sem deixar de lutar. Tem isso, pastor? Tem. Aí disse, eita, pastor, a fórmula não é fácil, não. Não, a fórmula é simples, só não é fácil. A fórmula é simples, lutar com todas as forças, ao mesmo tempo se contentar com o que Deus lhe deu e ficar satisfeito com isso. É simples, né? Não precisa de muita, só são 3 coisinhas. Agora, na prática, mas é esse. É fazer bom uso do que está nas nossas mãos, abençoando todo mundo que está à nossa volta, fazendo isso para a glória de Deus. Lembra que a gente mostrou para os irmãos que aí o apóstolo Paulo ajuda a gente na última referência bíblica, porque ele diz assim, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, porque ao mesmo tempo que você trabalha duro, você não trabalha para ficar rico. Quem trabalha querendo ficar rico está errado, está contrário à Escritura. Mas pastor, mas se trabalhar duro assim, a consequência não é de ser a consequência. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que não é sábio ficar investindo, pensando apenas para esta vida, acumular tesouros nos céus. De novo, olha o equilíbrio aí. Aí, ter riqueza é pecado? Não. Ser rico é pecado? De forma nenhuma. Qual é o problema? Trabalhar para querer ser rico. Ou então ser pobre e confiar na riqueza como sendo sua segurança. Entende? Não, eu sou assim, eu estou desse jeito, mas se eu fosse rico não, irmão. A riqueza não lhe dá segurança. Ou pelo menos não é para lhe dar, viu? Segurança. A riqueza não lhe dá alegria. A riqueza não lhe dá felicidade, nem dá contentamento. Eu disse para os irmãos, tem muito cristão. Aliás, na verdade é o seguinte, os cristãos pobres, que têm contentamento, são muito mais felizes do que os ricos. Porque o contentamento, o aprazimento, irmãos, olha, o aprazimento, quem dá o prazer, a satisfação é Deus. Quem preenche o seu coração é Deus, não são as coisas. A palavra de Deus chama de louco aquele que estava com os celeiros cheios, não foi? E disse, pode descansar, pode ficar tranquilo. Ô alma, regala-te. Como foi que a Bíblia chama essa pessoa de louco? Mas José do Egito, vocês irmãos vão ver que eu vou usar José muitas vezes. José do Egito tinha o celeiro cheio, ou não tinha? Ele nem confiava nisso, irmãos. Nem confiava naquela terra que deixou ele rico. Olhe, vocês vão prometer uma coisa, quando a gente sair daqui, olha, vocês carregam meus ossos. Onde é que estava o pensamento de José? Em Canaã. Mas tinha riqueza em Canaã, irmão? Tinha não. Canaã ainda ia ser conquistada 400 anos depois. Ali onde ele estava rico, ali onde ele estava garantido. A garantia dele em termos de riqueza era ali. Mas o coração dele não estava ali. Esse homem é um homem rico. José era rico. Porque mesmo rico, não confiava na riqueza. Aí, vê como é que ele estava, Canaã. Aquele tinha a visão espiritual. Ele tinha a visão espiritual.
Porque ele sabia da promessa, ele confiava na promessa. Mas a promessa era uma terra que não era deles ainda, entenda, irmãos? O céu é algo que a gente ainda não está nele, mas tem a confiança que vai para lá, e que lá é muito melhor. Eu disse, não quero meus ossos aqui, eu não vou confiar nessas coisas daqui. Entretanto, enquanto eu estiver aqui, eu vou trabalhar duro. Enquanto eu estiver aqui, eu vou me esforçar. Enquanto eu estiver aqui, eu vou usar tudo que Deus colocou nas minhas mãos da forma correta. Eu vou procurar ver o estado das minhas ovelhas. Entende? Aí é o equilíbrio, aquele equilíbrio, aquela moderação. Então nós aprendemos isso, não foi? No 7º dever, foi assim? E mais alguma coisinha. Se a gente continuar, a gente vai ter mais coisas, e mais coisas, e mais coisas a aprender. Muito bem, mas nós queremos ir para o 8º dever. O 8º dever é o seguinte: o 8º dever do 8º mandamento é o seguinte: um meio lícito de vida. Veja, lembrando novamente, o 8º mandamento, qual é o mandamento? Não furtarás. Então, o dever que eu tenho nesse mandamento é ter um meio lícito de vida. O 8º e o 9º dever estão interligados, que é o meio lícito de vida e a diligência no mesmo. De novo a palavra diligência. A gente vai ver isso, irmãos, muito. Vamos ver a referência bíblica para isso? O meio lícito de vida. 1 Coríntios 7, 20. Essa passagem é muito interessante. A aplicação é interessante. Eu digo isso porque os irmãos devem se lembrar qual é o contexto de 1 Coríntios 7. Muito interessante o contexto. Mas vamos ler, quem é que lê? Os da Bahia que estavam viajando, irmã Gisele. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Será que é isso aqui? O meio lícito de vida, como é isso aqui? Deus não está limitando, não. O pastor enfatizou, disse que eu tenho que trabalhar duro, que conhecer o estado das minhas ovelhas. Isso implica em muita coisa, né? Capacitação, não é, Zaqueu? É me capacitar, né? Eu me aprimorar. Isso não pode me abrir outras possibilidades. Eu digo, e agora assim, gente, cada um fica aí como é. Cada um fica aí, isso não é limitação? Tem alguma contradição aqui com essa explicação? A questão, irmãos, é que de forma geral, a mensagem que Paulo traz no contexto deste versículo, sabe qual é? É viver o cristianismo onde e no estado em que a pessoa se encontra. É viver o cristianismo, vou repetir, onde e no estado em que a pessoa se encontra. Então aqui é dever de cada cristão ajustar ou adequar. Veja, isso aqui é difícil. Ajustar ou adequar o seu comportamento à condição em que você se encontra à luz da vontade revelada de Deus. Esse é o contexto aqui. Já identificaram aí o contexto de 1 Coríntios 7? Família, casamento, abandono de um dos cônjuges. Esse é o contexto aí. Se Deus, num momento, lhe deixou solteiro, ou se deixou casado, ou se seu cônjuge lhe abandonou, ou se Deus lhe chamou para a graça e não chamou seu cônjuge, não é esse o contexto, Zaqueu? É esse contexto. Aí Paulo diz, cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Olha o 21. Olha o 21, vamos lá. Pode ler, Gisele. Olha, está vendo? Então,
é dever do cristão se contentar com a providência divina e conduzir-se em sua posição como se requer de um cristão. Olha o 17. Leia, por favor, o versículo 17. Tá vendo aí, ó? Agora fica mais fácil entender, viu? Agora fica mais fácil você entender isso daí. Por isso que ele diz: se o descrente quiser se separar, que se você fica na condição que Deus lhe colocou. Você vai viver como crente na condição que Deus lhe colocou naquele momento. Você está solteiro? Viva ali como Deus lhe colocou. Teve a oportunidade de casar? Deus está mostrando o que é que você faz? Casa. Você é escravo? Se contente com a condição de escravo. Teve a oportunidade de ser livre? Aproveite. Você vai ficar como escravo? Olha o equilíbrio, irmãos. Os extremos vai fazer assim: não, Deus me chamou como escravo, eu vou morrer escravo. Ou então o cara diz: Deus não me quer nunca escravo. É o outro extremo. Qual é o equilíbrio? Viva, se contente com a providência divina e se conduza na sua posição como se requer de um cristão. Então viva agora. Entendeu? Agora o dever é um meio de vida lícito. Agora dá para entender o versículo, não dá, irmão? Fica melhor de entender por que botou esse versículo aí. O dever requerido no 8º mandamento é um meio de vida lícito. Ou seja, quer você seja circuncidado ou não, quer escravo, quer livre, quer casado, quer solteiro, quer pobre, quer rico, quer empregado, quer patrão, quer sendo professor, juiz, quer sendo auxiliar de serviços gerais, quer sendo auxiliar administrativo, porteiro. Viva conforme o crente deve viver de maneira lícita. Quando você não faz isso, você quebra com o dever do 8º mandamento. E aí, consequentemente, você rouba. Porque é não furtarás. Entende o chamado de Deus? O chamado de Deus é esse. Cada um permaneça na vocação. Não significa dizer, você vai morrer, nasceu ali, morreu ali. É a síndrome daquela música síndrome de Gabriela, né, que chamava assim. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não. A Bíblia não diz isso não. Esse texto não diz isso não, porque qual é o problema? É texto lido fora de contexto. É pretexto para heresia, para uma vida. Aí por isso aí está aí muito crente vivendo troncho, vivendo errado, vivendo sofrendo, vivendo isso, vivendo aquilo, tomando decisões erradas. Porque não tem instrução. Bom, a instrução está na palavra de Deus. É por isso que Deus deu uns para mestres. Por isso que a gente diz, não vá para uma igreja mais próxima da sua casa, não. Vá para uma igreja mais próxima da palavra. Pode ser onde for. Porque sem profecia o povo perece. Sem profecia, sem instrução, você não glorifica a Deus, você não honra a Deus, não adianta. Não adianta, meu amigo. Sua intenção, seu querer, sua vontade, sua motivação, isso não adianta de nada. Aí nós temos exemplo bíblico, né, de muita pessoa que tinha uma boa intenção. Usar que diga. Os irmãos lembram de Usar? Foi aquele que botou a mão na arca que ela ia cair.
estava em cima do carro de boi, e aí o boi lá tropeçou, e a arca ia cair. Ele disse: meu Deus, a arca é a presença de Deus. Aí a intenção dele era, pode chamar uma boa intenção, né? Ou deixar a arca cair. Morreu. Um exemplo, né? Aquele que eu acabei, disse anteriormente para os irmãos, é enxergar aquilo que aconteceu na antiga aliança, os exemplos, e aplicar na nova. Então, irmãos, qual é o nosso dever? Viver de maneira lícita. Eu só vou viver assim, pastor, rico? Não. Eu só vou viver se eu tiver isso? Não. Se eu tiver aquilo? Se eu for igual ao outro? Não. Você vai viver bem, permaneça na vocação em que você foi chamado. Desenvolva. Por isso que antes tem toda essa explicação, porque senão você para aqui. Não, quem disse que é para você parar? Só, pastor, não é para parar nada. O crente não para, irmãos. O crente verdadeiro não para. O crente verdadeiro está batalhando, está lutando, está buscando a vontade de Deus, está lutando contra ele mesmo. Ao mesmo tempo, ele está se contentando com a providência e está se conduzindo conforme Deus requer naquele momento. E aí ele vai, porque o objetivo dele é glorificar a Deus. Esse é o objetivo dele. Não é satisfazer a ele mesmo, é satisfazer quem está à sua volta, seu filho, sua filha, cônjuge, pai, mãe, patrão, quem for, amigo. Não. É glorificar a Deus, a coisa é mais alta. O patamar é outro. Então você deve buscar isso com contentamento. Então esse é o querer, esse é o dever requerido nesse mandamento. O próximo dever, irmãos, é o 9. Como eu disse aos irmãos, está ligado ao 8º, que é a diligência no mesmo. Que a diligência é algo sempre requerido do cristão. Como nós temos para esse dever 4 referências bíblicas, nós vamos deixar para o próximo domingo. Tá certo? São 4 referências bíblicas e quero tratar, como disse aos irmãos, cada uma dessas referências, para a gente não passar por elas, para a gente entender o contexto, entender o dever que é requerido de cada um de nós, para que a gente possa assim glorificar a Deus da forma adequada, como Deus quer das nossas vidas, né? Deus requer da nossa vida. Está aqui nesses textos e muitas vezes a gente lê, né? Mas não entende a profundidade muitas vezes, e hoje, né, durante esses domingos, Deus nos tem dado essa rica oportunidade de meditarmos na sua palavra. Tá bem, irmãos? Se irmão tem alguma dúvida, alguma questão com relação a esses 2 deveres que vimos, foi o 7º e o 8º, não foi? Alguma dúvida, alguma questão? Não? Então vamos encerrar, né? Nesse momento. E aí, no próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos ver mais alguns deveres. Tá certo? Nós temos, no total, são 13. Tá certo? A gente venceu até o 8º. Então, à medida que Deus for nos dando a condição, a gente vai vendo.